13ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a sua 13ª razão. A guarda do sábado não justifica ninguém, porque a lei não foi dada para justificar, mas para revelar ao homem o seu pecado. E então ele segue sua narrativa. Em geral, quem guarda o sábado o faz procurando alcançar favor de Deus, procurando melhorar a sua condição diante de Deus. Dizem também que quem não guarda o sábado não poderá ser salvo. Todavia, isso é absurdo, porque a lei do sábado é preceito da lei e não foi dada com o objetivo de justificar ninguém. A finalidade da lei é mostrar ao homem o seu pecado e então levá-lo até Jesus Cristo, para que a pessoa, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo pela fé, receba então o perdão e justificação dos seus pecados. E então ele cita dois textos, Gálatas capítulo 3, 19 a 25 e 1 Timóteo 1, 9 e 10. Gálatas 3, 19 em diante, lemos assim. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre o custódio da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. E então, o outro texto é 1 Timóteo 1, 9 e 10. Lemos assim. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, ele conclui sua tese dizendo: Paulo combate os legalistas, os judaizantes, mostrando que a justificação sobre a aliança de Cristo é pela fé e não pela lei. O cristão vive as leis de Deus porque sente-se salvo em sua graça, mas não cumpre a lei para salvar-se. Se guardar o sábado, salva-se, os judeus estariam salvos. Bem interessante esse posicionamento, e aqui eu vejo claramente que o autor conhece que o objetivo da lei não é salvar ninguém, não é justificar ninguém, mas mostrar o pecado do homem. Assim, eu também concordo com ele claramente quando ele diz que a finalidade da lei é mostrar ao homem o seu pecado e então guiá-la até Jesus Cristo, que a pessoa pela fé aceita o perdão de seus pecados, né? Pede perdão de seus pecados, né? E então aceita o perdão e a justificação. Assim, é muito claro entendermos que o cristão, como ele diz aqui, ele vive as leis de Deus porque sente-se salvo por sua graça. E eu concordo claramente com ele. Porém, nós precisamos entender e deixar aqui muito bem claro que o cristão precisa sim viver essas leis, cumprindo, obedecendo, e essas leis, entre elas, estará ali a lei moral de Deus, descrita
em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17, onde apresenta os 10 preceitos da lei de Deus e o quarto é o sábado. Portanto, é meio contraditório a pessoa dizer que o cristão deve viver as leis de Deus, deve viver as leis de Deus porque sente-se salvo, e, ao mesmo tempo, dizer que não deve guardar o sábado, uma vez que o santo sábado de Deus é um preceito que está bem explícito na sua lei. O mais coerente seria obedecer à lei de Deus, santificando o sábado, não para se salvar ou nem se justificar, ou nem tampouco, como ele diz aqui, alcançar favor diante de Deus, mas porque sentiu-se salvo pela graça de Deus e agora quer demonstrar o seu amor por ele, obedecendo os seus mandamentos, como descrito em São João, capítulo 14 e o verso 15. Assim, nós obedecemos a lei de Deus, santificamos o sábado, porque nós temos uma gratidão para com Deus, porque Ele nos salvou pela sua graça, e assim nós aceitamos o perdão de nossos pecados, a justificação pela fé. Que nós possamos, então, assim, viver as leis de Cristo, obedecendo o santo sábado de Deus, né? Santificando o santo sábado de Deus, como descrito ali em Isaías capítulo 58, 13 e 14, parte dos preceitos ou dos mandamentos da divina lei moral de Deus.